Hoje estou aqui em nome do Conselho Deliberativo da SIM para falar com você que é titular do Plano Novo SIM e do Plano SIM Saúde. Vamos falar basicamente de 3 temas hoje. Primeiramente, um breve relato sobre o nosso contexto atual e o que nos trouxe até aqui. Depois, falaremos das medidas que temos adotado para o enfrentamento da pandemia por Covid-19 e também sobre algumas ações estruturantes que visam salvaguardar a sustentabilidade da nossa caixa de assistência. Por fim, falaremos um pouco de futuro, de tendências e dos projetos que temos no nosso planejamento estratégico para o enfrentamento dos desafios vindouros e também o aproveitamento das oportunidades. Fazendo então um breve relato, olhando aí para os últimos 5 anos, vamos pegar o ano de 2019, onde foi realizada a alteração do custeio do plano. Até antes de 2019, então, o custeio do plano dos associados, ele era baseado no percentual de salário do pessoal que está na ativa e aposentadoria do pessoal assistido. Se por um lado as nossas receitas eram reajustadas conforme o reajuste de salário dos nossos associados, do outro lado as nossas despesas obedeciam o fluxo de saída e de gastos do plano de saúde reajustadas por uma inflação saúde. Essa inflação saúde era muito maior do que o índice de reajuste de salário e essa disparidade entre o que fazia a receita aumentar e o que fazia a despesa aumentar ameaçava a sustentabilidade do nosso plano. Se a gente observar o resultado da SIM antes de 2019, a gente vai perceber que vínhamos aí de 5 anos de resultado negativo e que o primeiro resultado positivo foi exatamente após o ajuste do custeio. Ocorre que logo depois de 2019 nós tivemos a pandemia em 2020 e ela se perpetuou aí por 2021. Essa pandemia trouxe impactos tão fortes nas nossas despesas que, para vocês terem uma ideia, só em número de internações entre o 4º T de 2020 e o 1º T de 2021 mantivemos uma média de 20 pessoas internadas por mês em UTI e mais do que o dobro disso em quartos. Essas internações em UTI tinham uma média de 200 a 300 mil reais de gasto per capita. E isso trouxe um impacto ao nosso plano de mais de 20 milhões de reais só por conta da Covid-19. Para resolver esse problema, nós aqui na SIM fizemos uma série de ações e revisitamos o nosso planejamento estratégico, o nosso orçamento, implementamos uma série de medidas para redução dos custos administrativos. Mudamos a nossa sede, investimos em ação para redução dos índices de inadimplência e obtivemos bons resultados, tanto na redução dos custos administrativos, como na redução dos nossos índices de inadimplência. Mas só isso não foi suficiente, porque os gastos com a pandemia por Covid-19 foram muito superiores a todos os cenários que nós utilizamos nos nossos modelos, incluindo os cenários de estresse. Foram necessárias ações adicionais e foi por isso que o Conselho determinou a elaboração de um plano de readequação de alguns indicadores. Estamos falando de ativos garantidores, estamos falando de indicadores de solvência, estamos falando de uma recuperação de PL negativo. Muito embora o plano estivesse implementado, aprovado e estejamos seguindo todas as etapas do plano com bastante afinco e com bastante efetividade, a ANS, com base no resultado do 3º T do ano passado, nos enviou uma correspondência exigindo a readequação de alguns indicadores num prazo bastante curto, num prazo de 30 dias. Para fazer esse reenquadramento no prazo de 30 dias, conforme determinado pelo nosso órgão regulador, é necessário que adotemos medidas mais robustas. Dentre as medidas que já tínhamos adotado, a exemplo do nosso reajuste aí divulgado de 23,99, precisamos adotar também uma medida adicional de aporte. Esse aporte que está aí previsto no nosso edital no site visa restabelecer o nosso patrimônio líquido de forma que possamos implementar ações mais estruturantes, com mais tranquilidade dentro do nosso planejamento previsto. De forma a robustecer ainda mais o cálculo que fizemos para fins de aporte, mesmo depois do lançamento do edital, pedimos para a nossa atuária externa atualizar todos os modelos de estudo com os dados fechados de janeiro deste ano. A elevação dessa curva de despesas provocada pela inclusão da database de janeiro sinalizou a possibilidade de termos ao longo do primeiro semestre de 2022 alguns meses ainda com PL negativo.
E foi aí que pedimos então um estudo adicional para a Rodarte, para verificar que diferença de aporte mitigaria esse risco de sermos percebidos pelo órgão regulador ainda com alguns meses negativo e, portanto, sem a resolução efetiva do problema. Para resolver esse problema de maneira efetiva e definitiva, evitando aí novos aportes, pedimos um cálculo adicional que sinalizou a necessidade de elevação desse aporte de 10 para 12 milhões. Isso representa pouco menos de R$30 na parcela que nós apresentamos aos nossos titulares no edital primeira versão. Considerando essa diferença mínima de R$30 e o risco de termos um PL negativo, ainda que de forma isolada, nesses meses do primeiro semestre de 2022, propusemos uma errata no edital, corrigindo o valor do aporte. Também entendemos que a parcela de R$126 poderia já estar, de certa forma, comprometendo uma parte do fluxo de caixa dos nossos titulares e por isso também propusemos um alongamento desse prazo para 24 meses, fazendo com que a parcela, ainda que no cenário de um aporte um pouco maior, ficasse menor e mais adequada ao bolso dos nossos titulares. Sem dúvida, é a situação mais grave que o nosso plano enfrenta desde a sua existência. Nunca tivemos em outro momento uma elevação de despesas nessa magnitude, reflexo de uma pandemia também antes nunca vista. Mas temos orgulho de dizer que estávamos ao lado de cada um dos nossos beneficiários, encontrando vagas em hospital, prestando os melhores serviços para que no momento em que eles mais precisaram, se sentissem acolhidos e cuidados, honrando o nosso propósito enquanto caixa de assistência. Agora, precisamos de você na Assembleia do dia 18 para que juntos possamos dar as mãos e salvar o nosso plano, para que juntos possamos fortalecer a nossa caixa de assistência e estarmos mais preparados no futuro para o enfrentamento de cenários como esse. Agora, para encerrar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho dos nossos projetos futuros. Na sexta-feira passada, o Conselho Deliberativo aprovou a contratação de uma empresa de consultoria que, por meio de analytics e uso inteligente de dados, vai nos ajudar no desafio de reduzir as nossas despesas assistenciais. Também vamos lançar edital na semana que vem para a inscrição dos nossos associados em 2 conselhos, o Conselho de Ativos e o Conselho de Assistidos, visando participar um pouco mais do que a gente tem feito no Conselho Deliberativo, mas principalmente atrair as soluções de vocês e as contribuições para que juntos encontremos soluções mais completas. Além disso, na terça-feira temos uma reunião com o nosso órgão regulador, a ANS, buscando alternativas junto àquela esfera para também ajudar a salvaguardar a sustentabilidade dos nossos planos. Além disso, estamos divulgando no site um FAQ de perguntas e respostas, buscando esclarecer todas as dúvidas em relação ao momento atual, em relação às características do aporte, questões que vão desde a técnica até os pontos de gestão, para que vocês possam livremente questionar qualquer ponto, não só da administração, como de todas as medidas que estão sendo adotadas e que nós temos no pipeline do nosso planejamento para resolver o problema do nosso plano daqui para frente. Contamos com a participação de vocês, não só na Assembleia, mas também se inscrevendo para os nossos conselhos consultivos, para que juntos, de mãos dadas, consigamos trazer as melhores soluções ao nosso plano de saúde e estar ao lado das nossas mais de 20 mil vidas que conosco vêm caminhando até aqui. Muito obrigada.